Fala galera, bem-vindos ao CountryCast, podcast do Country Clube Valinhos. Novamente PH, ao meu lado novamente Lilian. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. É isso aí. Antes de começar o nosso papo, Lilian, eu sei que você trouxe um papo bacana para a gente conversar aqui. Já vou te pedir já para apresentar já. Antes que eu esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho aí do YouTube para o YouTube te avisar quando entrar vídeo novo. Estamos em busca dos 1.000 inscritos. Canequinha ali na mão da Lilian ali, ó. Então, a hora que bater os 1.000 inscritos... Ó, o Cido tá levantando lá também. A hora que bater os 1.000 inscritos aí, a gente vai sortear uma canequinha do CountryCast. Beleza? Então, acompanha a gente aí que vai ser um papo bem interessante. Lilian, obrigado pela presença novamente. Obrigada por abrir novamente as portas pra gente. Não, como a gente falou, mês das mães agora aqui, e trazendo um assunto endereçado às mães, vamos dizer assim. Não só às mães, mas mais focado para as mães. E diz pra gente hoje o que você trouxe de papo legal pra gente aqui. Então, Paulo, cada podcast é uma surpresa para nós, né? Que Com certeza. Estamos trazendo profissionais que a gente sequer imaginava que estariam dentro do clube, sócios do clube. E você já ouviu falar da profissão de biomagnetista? Eu não faço ideia. Não tem ideia? Não. Então, eu, novamente, por conta do projeto que nós começamos no dia 11 de março, tive a possibilidade, o prazer de conhecer essa profissional linda, maravilhosa. Seja bem-vinda, Daiane Juliato, desculpa, Juliato. Isso aí. E conta pra gente o que é essa profissão. O biomagnetismo, ele é uma terapia alternativa, indolor, e que ela veio para ajudar as pessoas a se curarem de algumas disfunções, alguns desequilíbrios do corpo, de forma natural, tá? Então, essa terapia, ela utiliza ímãs potentes, que atuam diretamente na célula do corpo, levando a neutralidade e a cura. Eu até aqui quero colocar para vocês que eu, curiosa, como sempre, né? Eu peguei o ímã aqui da mesa e levei um susto. Mostra pra gente a força aí, Daiane. Nossa, caramba. Eles são potentes mesmo, porque eles agem diretamente na célula do organismo, né? Tecidos, órgãos, né? Tudo que esteja em desequilíbrio no corpo da pessoa. Tá? Quando você fala natural, não tem nenhuma adição de nenhum tipo de medicação? Não. Eu acho que eu quero primeiro, se você me permitir, contar um pouquinho como surgiu o biomagnetismo. Por favor. Porque daí Vamos vocês lá. vão entender melhor a sequência. Legal. Ok, Tá? vai lá. Então, na década de 80, um médico da NASA percebeu que os astronautas, quando retornavam da Lua, voltavam com muito desequilíbrio, tanto físico quanto emocional, por conta da gravidade. E então ele percebeu, né, que as moléculas do corpo se quebravam, as moléculas de água se quebravam, formando íons de hidrogênio e hidroxila. E com os ímãs, ele conseguia fazer que o corpo dos astronautas retornassem com mais facilidade, né? E quando foi em 88, um médico mexicano, Dr. Isaac Góes Duran, pesquisador da cura da AIDS, foi lá, fez um curso com o Dr. Richard e aprimorou a técnica, né? Então ele aplicou nos pacientes dele, teve resultados surpreendentes e ele aprimorou a técnica para o biomagnetismo que nós temos até hoje. Então, hoje o biomagnetismo ele é aplicado para todos os tipos de doenças. Tá? Agora eu posso responder essa pergunta. Fala para mim, Lilian. Sobre a questão se ele é utilizado sem nenhuma medicação, é só o ímã mesmo? É somente o ímã, que nós colocamos em pontos que são mostrados para a gente. Como é mostrado isso? Junto com o biomagnetismo, nós temos a técnica bioenergética. O que é a bioenergética? Essa técnica foi
descoberta por um médico da Universidade de Detroit, nos Estados Unidos, e aonde nós, pelos pés, nós acessamos o DNA do corpo da pessoa. Então, quem dá a resposta para a gente de onde o corpo está em desequilíbrio, são os pés, através da técnica de bioenergética. Aí vocês vão me falar, né? Mas como que o pé responde, né? O pé responde para mim sempre sim ou não, tá? Então eu faço a pergunta, eu acesso o DNA da pessoa, eu faço a pergunta e o pé me responde sim ou não. Nossa, que legal. E com isso, me respondendo, nós temos um caderno, né, de pares biomagnéticos, que cada par representa um órgão e tudo mais. E daí a gente coloca os ímãs sempre em pares, né, lado positivo e lado negativo, tá? Que um ressoa com o outro para chegar na neutralidade do organismo. Esse que você está falando dos pontos no pé, é tipo aquela imagem que a gente vê que tem vários pontos ou não, tem nada a ver? Não tem nada a ver. Como funciona? Eu pego os dois pés, a pessoa não precisa tirar roupa, a pessoa não precisa tirar sapato, nada, tá? A única coisa que a pessoa sente é o balançar o pé, tá? E aí a resposta é que os pés eles se afastam, encurtam, alguma coisa assim. É através de estímulo muscular. Entendi. A resposta. Ah, bacana. Eu já tinha imaginado uma outra coisa. A gente acaba imaginando outras técnicas que tem no mercado que a gente, é mais comum, mas sobre o biomagnetismo, para mim, realmente continua aí. Conta pra gente. Bom, agora o próximo passo, eu queria para vocês entenderem um pouquinho como surgem as doenças no nosso corpo, tá? Pode sim. Eu acho que eu só gostaria de ver, porque senão... Isso. Acho que assim vai dar, né? Então, como surgem as doenças, né? Aqui nós temos um corpo humano, e aqui a gente tem, assim, o nosso emocional, a alimentação, a nossa energia, porque às vezes a gente passa por altos e baixos, né? Então, quando a gente tem um descontrole, nosso corpo é formado por mais de 70% de água. A gente tem uma quebra dessa molécula, tá? Quando ela se quebra, ela se transforma em íons de hidrogênio, que é a polaridade positiva, e a outra parte, a hidroxila, que é a parte negativa. O hidrogênio, ele é a parte ácida, que ele vai se alocar em alguma parte do corpo, tá? E nela se desenvolvem vírus e fungos, porque é um tecido ácido. Já a hidroxila, ela vai se instalar em outra parte do corpo e nela se desenvolvem bactérias e parasitas, que é um tecido alcalino, tá? As duas em simbiose vão começar a gerar doenças no organismo. Aí sim vem as patologias, tá? Aí você vai me perguntar, tudo bem, mas como se trata isso, né? Já que eles estão instalados em lugares diferentes. Como eu disse, aqui é uma polaridade positiva e aqui é uma negativa. Então, quando eu tenho um ímã na mesma polaridade positiva, aqui eu vou mostrar para vocês de acordo, tá? Vamos fazer de conta que aqui é o hidrogênio no corpo, tá? No tecido ácido. E eu vou trazer a mesma polaridade com o ímã. Então, quando eu aproximo, ele se repele. Ele se repele e sai através da corrente sanguínea, deixando o tecido do nosso corpo neutro. E vírus e fungos não sobrevivem em tecido neutro, então eles morrem. Isso é imediato, tá? A mesma coisa acontece com a parte da hidroxila, que é um tecido alcalino.
onde se desenvolvem bactérias e parasitas. Então, nesse ponto, eu vou colocar a polaridade, a mesma polaridade, que é a polaridade negativa. E se eu aproximo, é que aqui ele está com 2. Deixa eu ver. Ele se aproxima e acontece a mesma coisa. Ele se repele. Deixa eu ver se é embaixo. Aí. Ele se repele. A hidroxila ela sai pela corrente sanguínea, deixando o tecido neutro. E em tecido neutro, as bactérias e parasitas não sobrevivem. Como que funciona a questão? Bom, outro dia você comentou comigo assim, olha, a minha filha não estava muito bem e eu fiz o biomagnetismo nela. É isso, né? Isso. Então, isso significa que pode ser qualquer pessoa, independente da idade, pode ser tratada com biomagnetismo. Sim. Crianças, adultos, idosos e animais. Animais também. Animais também. Porque os animais, eles têm os mesmos órgãos que nós, né? Entendi. Já vou explicar como funciona em animais. Crianças. Às vezes, se a criança está numa idade que, por exemplo, uns 2 anos, 3 anos, que a criança não para, né? Para eu fazer o rastreio no pezinho, colocar os ímãs. Geralmente a gente faz na mãe, porque a mãe com um filho até 7 anos, eles são considerados a mesma fonte de energia. Uau. A conexão é muito forte. Então, nós fazemos na mãe para o filho. É Olha possível que legal. isso. Bacana. Muito tá? legal, né? Isso. Aí vocês vão me falar assim, mas é demorado uma sessão? Quanto tempo a pessoa tem que ficar com esses ímãs no corpo, né? Essa seria outra pergunta. Como que você coloca os ímãs no corpo? Ele é colado? Ele é... Sim. A placa do ímã, né? Eu coloco no ponto que é necessário colocar. E para conseguir que ele fixe, eu coloco uma fita crepe, tá? Quanto tempo a pessoa fica com esses ímãs? Depende de pessoa para pessoa, mas normalmente de 10 a 30 minutos, depois que eu termino de colocar todos os pontos. Okay. Tá? Sobre quando uma pessoa chega com uma queixa para você de algum problema de saúde, nas crianças já percebeu que é conectado com a mãe até os 7 anos, mais ou menos isso, né? Isso. Pessoal, é mais ou menos que eu estou aqui junto com o Paulo, aprendendo com vocês, com a Daiane, tá? Eu ia brincar que se eu tiver que ir lá, eu tô tão arrebentado que eu vou ter que ficar só o dia inteiro e passar. Sabe quando você vai passando e vai puxando corrente? Acho que eu vou mais ou menos nesse esquema aí. Lá não tem um aparelho cheio de ímã, não, porque é perigoso ficar colado. Não, fica colado né? lá. Você me perguntou do tratamento dos meus filhos, né? Sim. Eu tenho um filho de 6 anos e ele, desde 1 ano e pouquinho, ele tem crises de laringite, que é quando a criança tem aquela tosse de cachorro, tem que entrar com corticoide, tem que entrar com bombinha, né? Porque falta o ar. E até então, eu fazia todo o protocolo pelo menos 2 vezes por ano nele. E depois da minha formação, eu não precisei mais utilizar corticoide com ele. Nem bombinha e nem... Você vai me falar assim, Daiane, então a pessoa... você não precisa nunca mais de remédio. Não, o remédio ele está aqui justamente para dar um suporte, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas que hoje existem técnicas que podem privar um pouco de tanto uso de remédio, né? Para que os remédios sejam necessários realmente no momento, né, extremo e não assim todo momento corticoide, principalmente em crianças, que isso pode desenvolver um problema futuro, tá? Olha, Daiane, pegando seu gancho aí, Paulo, meus pais eram da roça, né? E eles costumavam dizer o seguinte: remédio é para remediar. Toma chá, né? Se alimenta bem e procurar técnicas que não tenha necessidade, né? Lógico, existem casos e casos, mas tem tantas opções agora, a gente pesquisar. O que a gente fala assim, né? você tem que...
Lógico, se você tem necessidade de tomar um remédio, Sim, você vai tomar, porque com senão você vai se certeza. lascar. É. Mas assim, hoje existem várias técnicas, como o biomagnetismo, como chama? Auri- Auriculoterapia. Auriculoterapia, e muitos Ah, outros que já passaram por aqui também, Daiane, sim. Sim. amigos nossos, é que a gente esquece, que é São E, muitas e, coisas muitas e, assim, coisas e o aqui. legal, alternativas, e o sim. legal dessa alternativa é que, assim, por exemplo, tem gente que tem alergia a medicamento. E aí Uhum. complica a parte de um tratamento mais eficaz. Então, você tem outras opções que podem te ajudar a chegar no mesmo resultado. Com Entendeu? certeza. Gostaria de frisar também nesse ponto. Muitas vezes você tem uma dor de cabeça e daí você vai ao médico. O médico ele vai fazer o quê? Ele vai te dar um remédio para dor de cabeça. E aí você vai tomar e vai sarar. Só que não é a causa da sua dor de cabeça. Então, através do rastreio bioenergético, o biomagnetismo, ele trata a causa e não o sintoma. Que legal. Eu tive um caso de uma cliente que convivia há mais ou menos 4 anos com enxaqueca. Ela tomava um remédio abaixo da morfina. Bom, Caramba. E ela procurou um neuro, fez todos os exames, ela não tinha nada. O neuro encaminhou para um gastro, que retirou vários alimentos dela, né, com derivados de leite e etc. Mas também não tinha resolvido. Em apenas uma sessão, a dor de cabeça dela sanou. Porque era uma bactéria. Então, assim, às vezes, algumas coisas é difícil de identificar, até para a medicina mesmo, né? Mas o corpo, o DNA da pessoa, não engana. Ele traz a resposta corretamente, né? Então, assim, essas técnicas vieram para complementar a medicina, para ajudar muitas vezes. Porque a gente ouve muitos casos, mães, né, com os filhos pequenos, falando, não sei mais o que fazer, tá com febre há muitos dias, né, já levei no médico. Então, assim, essas alternativas vieram para complementar. E você colocou também que não só na questão física, mas na questão mental, Emocional. Depressão, emocional. ansiedade, pânico. Porque, como nós vimos, né, quando eu mostrei ali, toda a questão é um desequilíbrio. Aí você vai falar assim para mim, Daiane, mas quais as doenças que o biomagnetismo trata? Eu não sei responder para vocês qual não trata. Por quê? Nós vimos que tudo é um desequilíbrio do organismo. O que o biomagnetismo faz? Ele equilibra e elimina essas toxinas que não pertencem, trazendo o seu corpo para o equilíbrio. Então, eu não conheço até o momento qual não trata. Daiane, trata câncer? Trata. Trata. E eu sei te falar até assim, a polaridade positiva na escápula direita, em ressonância com a escápula esquerda, vai trazer o equilíbrio para o câncer. O paciente está curado? Não, não é assim também, né? Ele vai ter ali o tumor, mas aquela parte maligna vai ser tratada, vai trazer o corpo para o equilíbrio. Coronavírus. O que o coronavírus é? Um vírus. Então, como a gente viu, o vírus está num tecido ácido. Eu tratei muitas pessoas com coronavírus. Daiane, você não tem medo de pegar? Não, porque eu sei tratar. E como que você equilibra seu corpo? Como eu equilibro? Porque sim, é pelos pés. Não, diga assim, eu entendi a pergunta. Você está tratando as pessoas para trazer o equilíbrio e, lógico, você também tem que ter esse equilíbrio para se proteger de um coronavírus, né? Ah, sim. Isso, sim, nós temos algumas técnicas de mentalização, porque eu não tenho outra colega tão próxima que possa ali na hora pegar no meu pé, né, para me tratar. Tenho algumas técnicas que nós aprendemos no curso, mas também, periodicamente, nós nos encontramos, biomagnetistas, e trocamos sessões, fazemos umas nas outras, porque realmente a gente também precisa se equilibrar, né? Legal. A gente, nosso organismo, nós somos feitos de emoções, de alimentos, né? Então, assim, não tem como se manter todos os dias equilibrada,
Então, a gente também se encontra para troca de sessões. Posso falar mais uma? Pô, lógico. Por exemplo, nós estamos dentro de um clube esportivo. E você sabe que aqui não tem problema de lesão de joelho, de perna, nada disso. Não, nem emocional. Não, nem emocional. Tranquilo. Então, tipo assim, você já disse desde o início que você trata, você não tem o que você não trata. Mas uma perna quebrada não dá, né, Eli? Não, com certeza. Mas, por exemplo, se uma pessoa fez uma cirurgia e está tendo complicação, por exemplo, você faz uma sessão. Eu consigo rastrear o motivo dessa complicação. O que seria? Uma bactéria que desenvolveu nessa cirurgia? Dificuldade de cicatrização? Isso também nós tratamos, tá? Para cicatrização. Legal, isso daí é bom para quem tem escara, né? Tem o Sim. quê? Quem tem problema de escara. Sim. Escara, sabe o que é escara? Não sei. Escara que é é aquelas feridas que dá quando a pessoa fica muito tempo internada ou de cama e forma aquelas feridas que ela vai profunda, vai até próximo, tipo osso ou musculatura. Então, quando meu sogro teve isso aí, por causa do Covid, ele ficou 15 dias na UTI e foi o suficiente para fazer um buraco, vamos dizer assim. E aí, quando você vai limpando, tirando aquela camadinha de capa, começa a aprofundar e é uma infecção que dá por dentro da parte de... ela vai saber explicar melhor que eu, mas na parte da pele. Então, ela vai aprofundando. Tem uns que chegam até o osso. E a cicatrização é muito lenta. Então, ele foi para casa, ele ficou 4 meses em casa e o tratamento ainda continuou na casa dele. E a gente ficou, eu não fiquei, mas eles ficaram ruim em março para abril, por aí, e foi fechar em dezembro. Nossa. Então, provavelmente isso ajudaria muito ele na parte de cicatrização. O que eu falo assim, né? Nós trazemos para a pessoa uma maior qualidade de vida e o equilíbrio do corpo dela. Eu até hoje não conheci ninguém que fez uma sessão de biomagnetismo e saiu sem se sentir melhor, tá? Então, às vezes, eu falo assim, a cura eu não prometo, porque eu não sou Deus, né? Mas o equilíbrio do corpo da pessoa, com certeza. Eu sou prova viva, porque antes de me formar em biomagnetismo, eu me tratei por 10 anos. Eu tinha muito problema emocional que eu carregava desde criança e não sabia. E isso, quando chegou na minha fase adulta, eu tive muito problema de estômago. Teve um ano que eu cheguei a fazer, acho que 5 endoscopias, mais ou menos. Aí fazia a endoscopia, tratava, tomava os remédios, acabava o remédio, voltava, e assim foi. Até que me apresentaram uma pessoa, né, com biomagnetismo, e eu me tratei com ela. Eu falo que eu ganhei no mínimo mais 20 anos de vida. Então, assim, eu sou muito grata, né? E depois passaram muito tempo, passou assim uns 5 anos, até que eu senti esse chamado para fazer o curso, né? E vendo meu filho tomando essa quantidade de remédios e etc., né? E assim como eu não tinha uma resposta. Por que eu tinha tanto problema de estômago, né? Eu não tinha uma resposta da medicina sobre isso. E meu filho também. Você tem que dar corticoide, você tem que tomar o remédio, e aí começou de novo, e vira aquele ciclo vicioso, né? Então eu falo assim que em meios a tantos nãos, né, que às vezes a gente ouve da medicina, a gente encontra um sim. Isso traz um conforto para a gente também. Você fala, não, o processo de cura existe. O biomagnetismo, algumas pessoas, não é apenas uma sessão, tá? Que resolve. O que depende o número de sessões? Depende o tempo que a pessoa tem o problema e a intensidade. Então, algumas pessoas precisam fazer 4 sessões, 3 sessões. A média é isso, para tratar um problema, de 2 a 4 sessões, tá? Mas qual a distância de uma sessão para outra? Quem me responde é o pé. É o DNA da pessoa. Algumas pessoas precisam retornar depois de 1 mês, outras pessoas dali depois de 2 meses.
Às vezes no início volta em seguida, depois de uma semana, 15 dias, e depois espaça. Mas isso é sessão a sessão e o próprio DNA da pessoa que me responde, a necessidade. Caramba, não, eu tô aqui só lembrando dos outros podcasts que o pessoal já veio. Eu tô calculando aqui, eu devo estar arrebentado. Porque cada um que vem fala alguma coisa dessa parte de saúde, eu falo assim, meu, tá doendo assim e tal, aí resolve desse jeito. Eu falo assim, cara. Mas isso é acho que maravilhoso. eu vou precisar de mais um dia na semana para poder tratar. Tem que ter 8 dias na semana para tratar todas as dores. Eu já tô pensando aqui, tô imaginando, puxa vida, que vontade de pôr o pé em ensinamento. Não, já tava me imaginando deitado aqui, ela fazendo assim para ver, ó, suas costas, sua perna, seu ombro, tá tudo zoado. Porque essa nossa conversa, Daiane, faz a gente pensar nisso mesmo. A curiosidade de você pegar no pé e falar assim, olha, você tem um problema de estômago que você não está sabendo. Você está tratando dor de ouvido e é o estômago. Exatamente. Você chegou no ponto-chave do biomagnetismo. Porque às vezes você vai chegar lá para mim e vai falar, eu tô com uma dor de estômago, mas o problema não está no estômago. Você vai ver que eu vou colocar o ímã no seu pé, na sola do seu pé. Eu falo assim, nossa, mas o que é esse negócio na sola do meu... Tô tratando o seu estômago. Não necessariamente o ímã, ele vai ficar no ponto que você tá com dor, tá? Existe um caderno que nós seguimos, né? Com todos os pares, aonde colocar, e é de acordo com o que o seu pé responde. É uma curiosidade, gente, mas eu sei que muitos me perguntam, então, assim, eu vou tentar explicar. A pessoa deita numa maca, na minha sala lá eu tenho uma maca, do tornozelo para fora, até o pé, fica para fora da maca, para que eu possa conseguir balançar o pé, tá? Então, eu balanço o pé e o pé vai me respondendo quais os pontos que eu preciso equilibrar. Terminei o rastreio, eu coloco os ímãs e confirmo no pé quanto tempo a pessoa tem que ficar com os ímãs. E aí, depois disso, eu retiro os ímãs e a pessoa está liberada. Geralmente, a sessão leva em torno de 1h30, 1h15, 1h30. Ah, legal. O meu medo é ela balançar meu pé e o pé falar assim, ó, pode mandar embora que não tem. Esse não tem jeito. Não. Desiste desse que não dá, não. Enterra. Ai, gente. Então, assim, é muito interessante, porque não tem como você pensar em biomagnetismo, tem a ver com a questão da Terra, Campo do campo energético da Terra, alguma coisa assim? Eu acho que assim, o nosso corpo, nós somos cercados, né, de carga elétrica. Então, assim, o nosso dia a dia, a gente já acorda. Às vezes você acorda e fala assim, não, hoje meu dia vai ser maravilhoso. Já mentaliza, né? Mas daí você vai sair de casa, o carro não pega, né? Recebe uma ligação que já é indesejada. Então, o seu equilíbrio energético, emocional, já passou por tribulações, né? E todo mundo passa todos os dias por tribulações. O meu era 7h30, já estava nesse embalo que você falou. Então, essas tribulações acabam fazendo essa quebra da molécula, que vai se instalar em algum lugarzinho no corpo. E, às vezes, não é instantâneo que você vai sentir o sintoma, né? Às vezes vai ficar ali instalado e depois de algum tempinho aí que vai começar a se transformar numa patologia. Então, Daiane, você colocou aqui para a gente sobre vírus, sobre bactérias, sobre o coronavírus. Esse tratamento, posso falar que é um tratamento, o biomagnetismo? Pode. Tá. Esse tratamento, nós estamos entrando agora, Paula, no inverno. O que Sim. acontece no inverno, né? Não, mas é o que ela falou referente ao filho dela. Então, não deixa de ser. É uma forma de você tem que fazer o tratamento. Consegue fazer antes de um resfriado, de repente, ou não? Tem que ser preventivo. Não, a pessoa, quando você vai até mim, eu vou tratar o desequilíbrio que está acontecendo no seu corpo naquele momento. Okay. Então, se você não está assim, se a sua imunidade está boa,
né? Que você não está propícia a pegar uma gripe, um resfriado ou qualquer outro vírus, né? Que hoje a gente tem os vírus de sinusite, rinite, né? Se você não está com a imunidade baixa para isso, então eu não tenho como te tratar, né? Te equilibrar nesse sentido. Se sua imunidade estiver baixa, eu vou equilibrar a sua imunidade para que ela esteja melhor. Mas preventivo, não. Você viu que é interessante o que é um profissional? Não, eu já entendi que você joga, você chega nela quando você está quebrado já. Você chega... Nem sempre. Não, Não, que tem profissionais e profissionais. Sim. Tem profissionais, não, vamos fazer preventivo, sim. Não tem necessidade. Você está falando que não, que é questão de equilíbrio. Você tem que. Eu vou te atender no momento que você precisar de mim, né? No caso. E um exemplo por exemplo, você chega, né? Você vai deitar, eu vou rastrear seu pé e eu pergunto se eu devo fazer a sessão em você. E pode acontecer de ser não. Se for não, é porque eu estou bem. Sim, você está bem ou por qualquer outro motivo, naquele momento eu não devo fazer a sessão em você, tá? E tá tudo bem. Legal, né? Bacana. Você não vai receber esse não, tem que fazer. Não. Não tem jeito, o problema é o horário, acho que vai faltar 1h30. Até hoje eu só recebi um não, mas eu vou explicar o porquê. Como eu disse, o biomagnetismo ele trata animais também, tá? Eu já fiz o tratamento de uma fotossensibilização numa égua. O que é fotossensibilização? É uma dermatite. Então ela tinha aquela faixa branca, né, na cara dela, e ela estava com todo pontos vermelhos, né? Essa fotossensibilização é um contato, acho que do capim com o sol, alguma coisa assim. Não sei explicar essa parte. Mas ela estava assim, e se não trata, vai ficando em carne viva o rosto, a cara, né? E eu fiz somente uma sessão para ela e ela teve uma melhora espetacular. E o outro, eu tratei um cachorrinho que estava com dificuldade respiratória. Os mesmos problemas que as crianças passam no inverno, o cachorrinho estava. Falta de ar. E como que eu faço a sessão para os animais? Geralmente no dono, tá? Eu consigo rastrear através do dono do animal. E a dona do cachorrinho foi para fazer a sessão e não me autorizou eu fazer a sessão para o cachorrinho. Mas era porque a dona precisava mais do que o cachorrinho. Nossa. Então, aí eu tratei a dona do cachorrinho e depois, sim, o cachorrinho. Caramba. É uma dúvida, pegando esse gancho da dona com o cachorrinho aí. A gente fala assim, aquelas pessoas que são esponjas, que pega a negatividade da pessoa, que outra pessoa de olho gordo, vamos dizer assim, né? Energia negativa. Isso inclui também alguma coisa nessa parte ou não? A gente está falando só de energia corporal. Você fala por questão dos ímãs, de colocar os pares? Não, questão do desequilíbrio. Porque a gente falou assim, por exemplo, quem trata você, por exemplo, porque você tem contato com tanta gente, isso não puxa para você. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Então, as pessoas no início da sessão, eu costumo verificar se a pessoa precisa de um equilíbrio energético, tá? E se precisar, eu faço esse equilíbrio antes de iniciar a sessão. Porque eu entendo que as respostas vão ser mais precisas do DNA da pessoa e também a pessoa vai se sentir melhor. Então, antes de iniciar o rastreio dos pares, eu verifico se há necessidade de um equilíbrio energético e dessa maneira eu faço, antes de iniciar o rastreio dos pares. Bacana. Tá? Normalmente, bom, eu não lembro se você falou. E essa é uma maneira, só complementando, também de eu me proteger, porque quando eu cuido da energia do próximo, eu também estou me protegendo. Isso. Com certeza. Eu não sei, eu não lembro se você me disse, mas você já é uma profissional há quanto tempo nesse ramo? Eu me formei em dezembro de 2022. Então, eu atendo há
4 meses, 5 meses, mas eu já tenho em torno de 140, 150 atendimentos nesse período, com resultados extraordinários. Que ótimo. E como que as pessoas te encontram? Hoje, Porque o meu não é muito local de divulgado, atendimento né? é em Valinhos. Eu atendo no Caribe Center, que fica no Jardim São Marcos, em Valinhos. É o mesmo prédio onde está o Detran, o Poupa Tempo de Valinhos. Legal. Eu tenho uma sala lá. As pessoas podem me seguir pelo Instagram, me procurar pelo Instagram, que é Daiane Juliato, _biomagnetismo. E também pelo meu WhatsApp. É aberto, as pessoas fiquem à vontade para tirarem dúvidas. Eu respondo e com o maior prazer. Porque eu falo que quando a gente se encontra no nosso propósito de vida, a gente não trabalha mais, a gente faz por amor. Então eu falo que hoje, se eu precisar responder de sábado, domingo, tá tudo bem, porque eu tô falando por uma coisa que eu amo. Então, meu WhatsApp também é 19 99255 6227. Então, podem me achar tanto no Caribe Center, no Instagram, no WhatsApp ou no clube. Ou no clube, Isso aí. exatamente. Mas a pergunta foi, Daiane, porque você passa uma segurança, um conhecimento, né, Paulo? Não, mas, É uma coisa mas aí eu acho que não incrível. entra só a questão do que ela falou dos Você- 4 meses, mas entra os 10 Os anos 10 anos. que ela fez o uso ali da técnica para a saúde dela. Então tem toda Paulo, essa eu vou te falar experiência. que não, viu? Não, Não, eu achei que era. não. Porque quando a gente recebe, a gente não faz ideia do que é o outro lado. O que eu posso, assim, mencionar com toda a segurança e com todo o reconhecimento, com muito amor, é o curso que eu fiz. Então, caso alguém se interesse, caso alguém sinta que tem o dom, pode entrar. A Sociedade Brasileira de Biomagnetismo é de uma seriedade extrema. Os meus mestres, que são Jorge Nishimura, Eliana, nos passaram toda a segurança. O curso, além de teoria, é prático. Então, lá no curso nós já tivemos atendimentos de pessoas externas. Então, nós saímos de lá realmente muito preparados para atender qualquer pessoa. E Legal. desde o primeiro dia, assim, muita segurança eu tive nos meus atendimentos. Então, assim, esse mérito realmente é do curso onde eu me formei. Que bacana. Você viu, Paulo? Essa questão que ela está colocando de faço com amor, faço com, independente sábado e domingo, tá? Não tem preço, porque a pessoa vai estar sendo não só curada, mas acolhida. Sim, E isso é assistida. muito importante. O acolhimento hoje em dia é muito importante. Ô, Lilian, eu queria ressaltar mais uma coisa que algumas pessoas me perguntam. Ai, Daiane, isso tem envolvimento religioso, né? E eu quero deixar bem claro que não. Como eu expliquei, é científico mesmo, Ok. tá? Não tem vínculo religioso com nada, tá? Eu tenho minha crença, lógico, né? Eu acredito que Deus me pegou pela minha mão e falou assim, Daiane, você precisa fazer isso, tá? Mas isso é uma crença minha. A técnica não tem vínculo nenhum religioso. Entendi. Ah, bacana. O que você gostaria de colocar mais para nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos associados? O que eu gostaria de colocar é que realmente eu costumo dizer com quem eu converso, né? Que a minha missão é conscientizar as pessoas de que a saúde é possível ter saúde com menos remédio, né? Menos remédios e mais saúde, menos remédios e mais qualidade de vida. Porque futuramente o uso assim, prolongado de determinados remédios pode te levar, né, a terem outros problemas, né, que não o que você está tratando com esses remédios. Não que você não precise, mas hoje nós podemos ver muitas pessoas viciadas em remédio, né, que não vivem sem. Tem que tomar nem que for ali uma aspirina para ter a sensação que está tomando remédio. Então, que essas pessoas possam se conscientizar
que existem técnicas maravilhosas que podem te trazer mais qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar. Hoje a medicina ela reconhece essas técnicas que vêm para complementar os tratamentos, né? Sim, hoje existem médicos que já estão, né? Você pergunta a especialidade dele, ele fala, eu sou médico integrativo. O que quer dizer? Que ele cuida do corpo como um todo. E isso é maravilhoso, né? Porque nós somos um todo. Bacana. E colocando o que ela disse, que tem gente que toma remédio sem necessidade, eu tinha um exemplo disso dentro de casa. Eu também. Que eu tinha que enganar, eu tinha que pegar uma aguinha com açúcar para falar que é remédio. Então. E não era. Você tá bem? Tô ótima. E era água com açúcar. Meu avô. É. Minha mãe. Coitado, meu avô já faleceu. Mas eles enganavam ele porque ele estava viciado naquele. Para antigases, né? Eu não lembro. Como chama? Cimeticona? Cimeticona, Lufital. Minha mãe pegava corante com água com açúcar, abria a caixinha por baixo, para ele não saber que a caixinha estava aberta, ele abria por baixo com cuidado, tirava, enchia de novo o potinho, colava de novo por baixo e colocava na prateleira. Ele pegava lá, jogava as gotinhas, tá bem? Não, tô bem, tô ótimo. Mas era 3, 4 assim por semana que tinha que fazer e ele achando que estava tomando remédio. Isso para você ter uma ideia do que é o psicológico, Sim. né? Isso, exatamente. Que é o psicológico E era uma água com açúcar e corante de morango. Hoje, aqui em Valinhos, eu sou a única pessoa formada pela Sociedade Brasileira de Biomagnetismo, né, que atua dessa maneira. E minha maior dificuldade realmente é levar o conhecimento para as pessoas. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês a oportunidade de ser um pedacinho aqui, né, da nossa região, divulgando esse trabalho. Não, a gente agradece. A ideia é essa do CountryCast, lógico, contar a história do clube também, por quem vive o clube, você como associado aqui, mas também poder levar informação para quem precisa. Porque, assim, pode ter 50 assistindo, mas se servir para uma e ajudar essa uma pessoa que está passando por algum problema, alguma coisa, a gente já fez o nosso papel aqui. Com certeza. Então, com certeza isso vai ajudar alguém, vai chegar alguém e ainda você vai ficar, essa hora que você perguntar, mas como você descobriu? Você vai saber por onde. Acho que o próximo CountryCast eu vou trazer uma maca. Poxa vida! A gente vai fazer uma maca live. E a gente faz uma live mostrando para as pessoas. Mostrando como funciona. É uma ideia boa, né? Poxa, só que tem que ser um pé bonito. Né? Eu faço a unha, não tem tranquilo. Mas se o pessoal tiver paciência por umas 2 horas de live, porque vai precisar mas olha, aproveitando isso, Lilian, algumas pessoas têm chulé, né? E daí fala assim, Daiane, mas como você aguenta? Gente, não precisa tirar o sapato. É com sapato, tá? Porque o pé responde do mesmo jeito. Aí, fica a dica. Pode ir tranquilo, eu tô de boa. Daiane, não dá ideia, ele vai querer pôr o pé aqui em cima. Não dá ideia. Deixa eu desligar a câmera, você vai ver só. Tem compromisso mais tarde? Já vou ficar por aqui. Não é, Cido? O que você acha? Quanto tempo você acha que fica aí de boa aí? E, Léo, seu pai não quer falar, não. Você quer? Ele tem vergonha. Você aceita? O Léo já quer entrar no embalo. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, acho que da minha parte é isso. Eu agradeço a atenção de todos, né, a participação e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Eu quero agradecer sua presença, seu carinho da mão aqui pra gente. Vai aí, ó, tamo junto, né? Seu carinho, seu profissionalismo e eu espero que seja o início, né, de muitos contatos. Se o pessoal tiver interesse nesse tipo de tratamento, curiosidade, saber um pouquinho mais, entre em contato com a Daiane Juniato. Ela é nossa sócia aqui do clube há muito tempo. Né? Sim, desde que eu nasci. Foi ontem. Ela Foi ontem. Tem 10 anos. Eu também. Não, mas a gente vai pôr na descrição dos vídeos o seu contato, o Facebook, o Instagram, WhatsApp, o endereço seu lá. Ótimo. A gente põe também, tranquilo. E o quanto a gente conseguir divulgar isso para os associados é o importante. A gente te agradece a sua presença, a sua disponibilidade de vir bater um papo com a gente. Se tiver mais algum outro assunto relacionado ao biomagnetismo
outras pessoas que vinham aqui de parceiro para trocar uma ideia também, como a gente está fazendo de vez em quando, né? Sim. A gente agradece muito. As portas do CountryCast, que é nosso pequeno estúdio aqui, está sempre aberto para você. Obrigada. Agradecer o carinho de todo mundo que vai estar assistindo, né? Muito obrigada. Tem um recado para alguém hoje? Não, no anterior você falou que era para a pessoa. Hoje não. Hoje é para geral. Hoje eu vou mandar um agradecimento a Elisiane Juliato, que é irmã. Agradecer também a Elisiane Juliato, que é a irmã da Daiane, né? E a todas as mulheres, as mães do Country Club. Um feliz Dia das Mães e que seja um dia muito especial junto com os seus filhos, com os seus entes queridos. É isso aí. Porque já sai essa semana, final de semana agora já é Dia das Mães. Dia das Mães, domingo. É isso aí. Então fica nossos parabéns aí às nossas mães countristas. Todas as mães aí do Country Club Valinhos. Agradecer aos nossos... nosso anjo da guarda nos botõezinhos ali, o Léo. Nosso telespectador Cido ali, acompanhando mais um CountryCast. E é isso aí. Então, se inscreva no canal do CountryCast aí, no Country Club Valinhos no YouTube. Ative o sininho para o YouTube te avisar quando entrar vídeo novo. Com 1.000 inscritos, vamos fazer um sorteio de uma caneca aqui do CountryCast. Então, busca aí dos 1.000 inscritos. Estamos com quase 900. Olha que estamos chegando. Estamos chegando. E deixe seu like aí. Ajuda a gente. Beleza? Daiane, obrigado pela sua presença novamente. Lilian, Deus abençoe. muito obrigado por mais um papo legal aqui. E até o próximo CountryCast. Valeu, galera. Tchau, pessoal.